estúdio, luz, câmera, ação. Tá, nesse momento eu estou gravando um vídeo para tecer alguns comentários sobre a nossa prova, sobre a nossa avaliação. Tá, também gostaria de lembrá-los que essa prova, Eduardo, eu já estou fazendo um comentário aqui e eu vou fazer em cima da gravação, ok? Tá? Essa prova, com essas questões aí, gente, elas são exclusivas, tá? Você não vai encontrar elas na internet. Eu mesmo fiz a pesquisa dessas perguntas, elas não estão nem em nenhum site, tá? Se a partir de hoje elas tiverem se aparecer alguma pergunta dessas em algum site desse de perguntas e respostas, eu já sei que foram vocês que colocaram, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. É comum, ao transportar cilindros de oxigênio pelas estradas brasileiras cheias de buracos, termos algum cilindro danificado e com vazamento. Um cilindro comercial de oxigênio possui volume de 25 litros. Na fábrica, o gás é comprimido sob pressão de 4 atm e temperatura de 127 graus Celsius. Uma válvula de controle de gás do cilindro, devido às trepidações, foi aberta, até que a pressão no cilindro fosse de 1 atm. Ao chegar no hospital, aqui tem hospital, para a entrega dos cilindros, mediu-se que nessa situação a temperatura do gás do cilindro era a temperatura ambiente, 127 graus, 27 graus Celsius. Qual o volume de gás que escapou do cilindro? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você vai ter que definir qual é o tipo de transformação. Nós estudamos 3 tipos de transformações. Eu não vou dizer agora quais são, tá? Porque eu estou com as questões aqui na prova, tá? Então eu não vou dizer quais são os 3 tipos de transformações. Dê uma olhada no livro, dê uma olhada nos vídeos que que eu coloquei aqui para vocês, tá? E vocês vão saber quais são os tipos de transformações. Esses 3 tipos de transformações são 3 variáveis. Então, fica aí a dica. Tá? Então, você vai calcular, ele está querendo saber o que é o seguinte, outro detalhe também. Ele não quer saber o volume final aí, não. Ele quer saber qual foi o volume que escapou do cilindro, tá? Então, lá vai o comentário. Eduardo, você que está aqui ao vivo, você ainda tem alguma dúvida sobre essa primeira questão? Fique à vontade. Eu estou gravando para as outras pessoas, mas você que está aqui, você tem prioridade. Tem uma questão que é do 10. Bora lá, Eduardo. Tem alguma dúvida sobre... Não, né? Tudo bem, né? Bora, vamos para a próxima questão, que é a segunda questão. Através de uma transformação isotérmica, rapaz, quando vem desse jeito aí, já vem de graça, já vem com 50% da resposta. Através de uma transformação isotérmica, representada pelo gráfico a seguir, eu falei para vocês que iam ter gráficos para você analisar e resolver questões. Tá? É só voltar na aula passada, no vídeo da aula passada, que ó, ok. Representada pelo gráfico a seguir, informe qual é o volume inicial dessa transformação. Então, você tem aí volume inicial, você tem 2, você tem pressão inicial. É só tu analisar volume inicial, é pressão e volume. Pronto, o que você tem que analisar é pressão e volume. Você sabe que é uma transformação, aí está dizendo qual é o tipo de transformação. Pronto, só está faltando uma informação e essa informação, se você souber a equação, você resolve ela rápida e facilmente. Tá? Mas ela é boa, porque ela é simples, porém, essa questão é típica de uma questão que cairia no Enem com relação a transformações, porque tem gráfico. Você tem que saber analisar gráfico. Ótimo essa questão aí. Se você responder essa primeira, essa segunda questão aí com tranquilidade, você já sabe que esse ano você pode fazer a prova do Enem, aquelas questões de gráficos, de gráfico e de estudo dos gases, você vai fazer com tranquilidade.
Tá? O nivelamento é esse. Vocês estão sendo preparados para o Enem. Quando você vir novamente esse conteúdo, vai ser só revisional, mas a ideia é de fazer com que vocês aprendam agora, nesse primeiro momento. Vamos para a terceira questão. Tudo bem? Eduardo, o que tem aqui? Não, não. O que tem não? O que é o não, Eduardo? Não tem dúvida, né? Tá certo? Ok, tá bom. Agora eu entendi. Vamos aí para a terceira questão. No estudo dos gases, adotamos características que não se aplicam no mundo real. No entanto, para efeitos de estudo dos gases na física, adotamos características idealizadas. Um gás ideal ocupa um volume V1 e uma pressão P1. Expande-se isobaricamente até que o volume triplique. Desenhe o gráfico da pressão versus volumes que representa essa transformação. Tá, então tu vai usar apenas as fórmulas e os valores algébricos, tá? Somente as letras. Fórmula, letras e representação gráfica. Eu te falei que ia ter duas questões de gráfico. Na primeira questão, você vai me dar valores a partir de um gráfico. Na segunda questão, nessa terceira questão, na segunda questão que tem gráfico, você só precisa saber qual é a equação, adequar os valores algébricos de variáveis e fazer essa representação gráfica. Não esquece que é uma transformação isobárica. Tudo bem? Tá tudo certo aí, gente? Ninguém tem nenhum comentário. Vou passar para a próxima questão. Comentário, tá? Terceira questão. Agora eu vou passar para o comentário da quarta questão. Eu fiz agora há pouco para a aluna Isabelle, mas agora eu estou fazendo para a turma toda para deixar disponível gravado. As bexigas, para suportar um determinado limite de volume de gás, as bexigas são fabricadas para suportar um determinado volume de gás. Uma bexiga pequena com pouco ar e pressão de 2 atm a 27 graus Celsius. O gás sofre uma transformação isotérmica, na qual seu volume sofre um aumento de 400%, supondo não haver alteração na sua temperatura. Qual o valor da nova pressão quando essa bexiga está em sua capacidade máxima? Então, você vai identificar qual é o tipo de transformação, qual lei se aplica no nosso estudo dos gases. Você vai colocar os valores. E aí o detalhe é o seguinte, o novo volume ele tem um aumento em percentual. Na aula passada eu resolvi questão que havia no nível 2, essa questão que eu resolvi foi do nível 2, no nosso livro, tá? Eu elaborei essa questão pensando naquela questão do nível 2 do livro que nós elaboramos. Nível 2 sim é, o nível tem que ser nível 2, não pode ser nível 1 não. Nível 1 é para a gente aprender, aí depois a gente passa para nível 2 para exercitar, e agora na prova a gente faz questões de nível 2, pronto para fazer prova do Enem. Tá? Próxima questão, também muito fácil, muito simples de resolver. Ela é o seguinte, você tem que ter lido o conteúdo, você tem que saber do conteúdo para você responder essa questão aqui. Baseado no enunciado a seguir, retirado de uma importante publicação, mostre a dedução a partir da equação geral dos gases, o valor que deve ser eliminado por ser constante, e também escreva a fórmula para a qual você vai descobrir em qual transformação o texto a seguir se trata. Então, você vai pegar a equação geral, tá? E aí ele já está te dizendo que tem um valor constante, e você vai deduzir essa fórmula. Deduzir uma fórmula na física, vou dizer para vocês, é eliminar ou acrescentar alguma informação que seja ou que não seja necessária.
Tá? Então, o texto fala de, em 1660, Boyle, um químico irlandês, foi um dos primeiros cientistas a estabelecer uma diferenciação entre a química e a alquimia. Ele anunciou uma lei, segundo a qual, para uma determinada amostra de gás, o produto da pressão pelo volume ocupado pelo gás é constante, quando a temperatura não varia. Em 1676, Mariotte, um físico francês, descobriu de forma independente a mesma lei e, por isso, ela é chamada hoje de Lei de Boyle-Mariotte. Para observar um exemplo prático dessa lei, basta aplicar uma certa pressão no êmbolo de uma seringa e verificar que o volume de ar dentro dela diminui, e vice-versa. A letra A, você tem que saber qual é a transformação que o texto se refere. Tá? Se você lê o texto, você domina o conteúdo, você já sabe que transformação o texto se refere. Senão, você vai ter que... Sugestão. Tá? Você primeiro tenta resolver essa prova, essa avaliação, sem olhar para nenhum tipo de ajuda. Sem a internet para te ajudar, sem o livro para te ajudar, sem os vídeos para te ajudar. Você tenta. Senta, hoje à tarde, depois da merenda, vou responder minha prova. Vou reservar aí 50 minutos de relógio batidos para resolver minha prova. Passados os 50 minutos, passados os 30 minutos, você não conseguiu resolver a prova, aí eu te dou a sugestão. Você pega a prova, leia memorizando as questões, não anota, você só memoriza as questões. Depois de você memorizar as questões, aí você vai lá para os vídeos. Primeiro vai para o vídeo. Aí, nos vídeos, você vai fazer as anotações. Aí, no vídeo, você faz as anotações. No teu caderno mesmo. Aproveita que tem pouca aula para você copiar agora. Copia, usa o teu caderno para fazer essas cópias. Agora, o que, que você faz? Você terminou de copiar as informações das questões que você está lembrando. Agora, você deixa as anotações de lado e volta para responder a prova. Eu tenho certeza que após essa prática, esse exercício, você vai ter retido muito conteúdo importante e dois, tu vai conseguir responder essa prova. Tá bom? Vou encerrar aqui o compartilhamento das questões e a gravação. Gravação.